Olá, hoje nós vamos aprender a fazer um sistemazinho em HTML e JavaScript para conversão de temperatura, sisteminha básico. Se eu coloco aqui um valor, ele já me retorna a temperatura em Kelvin e Fahrenheit e Rankine. E se eu coloco um valor que não existe, letra, ele não me retorna nada. Vamos começar então. Aqui ele tem usa esse íconezinho do fonte Some e ele está animado. Então vamos começar. Vamos criar aqui uma pasta com o nome conversor temperatura. Nessa pasta eu vou criar uma outra chamada assets. Aqui eu vou criar CSS e eu vou criar outra pasta com o nome JS. Aqui eu vou criar um arquivo com o nome index.html, né, que é a minha página principal. Opa, aqui dentro. Aqui eu vou criar um arquivo com o nome style.css. Estou arrumando só a estrutura. E dentro do JS eu vou criar um arquivo com o nome main.js, que é onde vão ficar minhas funções. Feito isso, eu vou abrir aqui com o Visual Studio Code, só dar o code ponto para abrir nessa pasta, e ele já abriu o nosso conversor de temperatura. Vamos começar primeiro construindo a nossa interface. Primeiramente eu vou criar aqui um template, né? Vou usar o Bootstrap B4, ele já me cria um template pronto aí do Bootstrap. Eu não vou estar utilizando isso aqui, eu vou tirar. Só estou utilizando o Bootstrap mesmo. Vou colocar também aqui vou estar utilizando o fonte Some. Então vou colocar o link para ele aqui. Fonte Some, ele tem umas fontes, ele tem uns ícones, né? Que é onde eu vou estar fazendo este ícone aqui. E vou utilizar uma fonte do Google Fonts, que é a fonte Tecmono. Então, já fiz aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou também linkar com a minha folha de estilo, né? Que é onde eu vou estar customizando o CSS. Style sheet, e vai ser a minha referência, ele está aqui dentro de assets, então vai ser assets CSS style CSS. Pronto. Vou rodar isso aqui com o Live Server, que é uma extensão que tem no Visual Studio Code. Rodar abrir com o Live Server. A porta está sendo utilizada. Deixa eu parar aqui o outro. Pronto, abriu com o Live Server. Tirar aqui, não temos nada ainda porque estamos fazendo. Então vamos lá. Vamos começar a criar a nossa interface. Primeira coisa, eu vou colocar aqui dentro aqui do body. Eu vou criar uma classe container, né, que é uma classe do Bootstrap. E eu vou criar aqui outra div com a classe textCenter, ou seja, o que vai estar aqui vai estar centralizado. E com a classe também título app. Então é isso aqui. Vou usar a tag H1, botar conversão de temperatura. É o título da página. Conversão de temperatura. Aqui eu vou utilizar um ícone com ID de temp, que vai ser o ícone que ele vai estar sendo animado lá. A tag H1 ela vai fechar aqui.
Vamos ver como é que já está ficando. Pronto, já tem lá o conversor em temperatura. Daqui a pouco a gente arruma melhor isso aí. Pronto, vou criar aqui uma outra classe que eu vou chamar de uma outra div com a classe input area e outra classe text center, que é para centralizar o texto também. Text center, e aqui eu vou criar vou utilizar o grid do Bootstrap, vou criar uma row, e aqui eu vou criar uma outra div com a classe callMD6 e vou centralizar. Para isso eu vou usar a classe mxAuto do Bootstrap. Então ele vai utilizar, das 12 colunas do grid, ele vai utilizar 6 e centralizar no meio. Vou criar aqui agora uma outra div com a classe form. Isso aqui é tudo Bootstrap. Form group, e vou colocar um label for temperatura entrada, ou seja, aqui vai ser onde eu vou ter a minha temperatura de entrada. Temperatura entrada. Vou colocar aqui uma classe nela do tipo TextLight, fica branco, e aqui eu vou colocar temperatura em graus Celsius. Aqui é minha label. Input, vou criar agora um input do tipo text, e o ID dele vai ser nada menos que temperatura de entrada, né? Para quem o label foi designado. Temperatura de entrada, o ID dele. E a classe dele vai ser formControl. É outra classe do Bootstrap. formControl. Beleza? Eu vou abrir aqui para ver como é que está ficando. Pronto, já tenho aqui o label. Por que não está aparecendo o label? Porque o original, o fundo é todo em preto, e aqui ele está em branco. Então eu vou chegar aqui na minha folha de estilo CSS e vou fazer já alguns ajustes. Primeira coisa, eu vou lá no meu body, eu vou background color, vou utilizar que é 2222, isso mesmo, a cor preta. Vou também já logo setar a fonte family, vai ser a fonte char tech mono, que é a fonte lá que eu peguei do Google Fonts. Ela vai ser, vou botar aqui mono space, mono espaçado. Vou logo setar também, configurar o título do web, porque se eu vier aqui depois que eu apliquei, o título vai sumir, porque ele não está claro, né? Então, vou botar aqui ó, a classe título, que foi essa classe aqui, ó, título web, vou pegar logo ela aqui, título web, e vou dar um pad de 30 pixels, e eu vou usar uma cor de um branco, FFF. Feito isso, quando eu volto aqui, veja que já está ficando com aquela aparênciazinha lá. Então agora eu vou fazer a saída. Eu vou precisar criar mais uma. Eu já criei tudo de entrada, então agora eu vou criar a saída. Vai ser uma div, seu ID vai ser saída, e onde vai ficar a saída, os meus resultados quando eu fizer os cálculos. Vou criar mais outra div aqui, com a classe, mesma classe aqui, ó, callMD6, mxAuto para ficar centralizado no meio. E vou agora criar uma outra div com a classe carne do Bootstrap também. Background
por malhas, sistema de cores do Bootstrap, e outra classe MB12, ou seja, a margem de baixo vai ser 12. Ele já coloca a margem de baixo com esse valor. E aí eu vou criar uma span aqui com ID saída Kelvin. Por enquanto não tem nada, só fica aqui a linhazinha porque eu não estou fazendo ainda nenhum tipo de cálculo. Vou vir para cá também, então vou criar isso aqui mais BG por mais, background por mais, span. A classe, faltou aqui eu criar minha row, né, porque eu estou trabalhando com a coluna aqui centralizada. Opa, aqui, apagou aqui. Pronto. Opa, fechou outra div aqui sem eu querer. Agora. Pronto. Então, já tenho aqui. Se for ver aqui, ele já está aqui aparecendo certinho. Vou criar mais duas, que aqui é a saída em Kelvin. Aqui é a saída em Fahrenheit. Eu vou só mudar isso aqui para Fahrenheit e vou mudar aqui a cor. Eu vou utilizar secondary, que vai dar outra cor. É o sistema de cores do Bootstrap. Vou criar mais uma, vou copiar e colar e vou aqui a minha saída em Rankine. MX alto, e aqui eu vou utilizar o BG Success para ficar com cores diferentes. Se eu for ver aqui, rodando, cada um vai ter lá, azul, cinza e verde. Beleza? Pronto, feito isso agora, eu posso começar a trabalhar com o meu sisteminha. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é chamar meu script. Eu vou começar a trabalhar com os scripts dentro do script. Vamos lá. Script. Vou botar aqui script. Ele vai auto-preencher. E eu vou chamar aqui, eu vou colocar agora onde é que ele está. src source, então ele vai estar em assets, js, main js. Pronto. Para ver se esse script funcionou, a gente vai vir aqui e dar um console.log. E vai salvar aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu esperar ele carregar. Inspect. No console vai aparecer o 10. Então tá tudo linkado certinho aqui, ó. No console apareceu o 10, então tá linkado certinho. Beleza, vamos, antes de mais nada, enquanto não está sendo feito o cálculo, isso aqui não aparece. Eu não estou fazendo cálculo, então isso aqui não aparece. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no meu CSS, a minha folha de estilo CSS, e vou dar aqui ID, a classe com ID saída não vai ser exibida. Então vai ficar display none. Aí ele para de mostrar. Vamos começar agora a escrever o nosso script. Primeira coisa, eu vou dar conta logo do termômetro animado. Eu vou botar aqui termômetro animado. Então eu vou utilizar a função, vou criar a função temp_load. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui let temp é igual a document get element by id e com id temp. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esse bichinho aqui que tem o id de temp, tá vendo? Temp. Pronto. Opa, temp, que eu tinha copiado os 6. Isso aqui estava copiado. Temp. O que é que eu vou fazer agora aqui?
Agora eu vou dar aqui temp e vou injetar um HTML nele. O HTML nele vai ser o código do ícone correspondente no fonte ISOM. Porque o fonte ISOM, ele tem os ícones e você tem os códigos para quando ele está, por exemplo, 30% preenchido, 40% preenchido. Então a gente vai estar utilizando esses códigos para dar a impressão lá de que ele está sendo animado. Para isso eu vou começar, por exemplo, se um código acende ele 10%, a gente vai usar esse código, depois 20%, até encher ele. Então eu vou criar aqui um set, timeout, a função, chamar uma função. E nessa função eu vou injetar agora o HTML correspondente àquele valor. Então eu venho aqui, o valor esses valores são padronizados lá do fonte ISOM. Então aqui, e vou setar o tempo vai ser 1000 milissegundos, ou seja, no primeiro segundo ele vai mostrar essa imagem, ou seja, vamos supor que seja 10% pintado, então ele vai ficar 10% pintado. E vou repetir isso aqui mais 4 vezes. Pronto. Aqui agora eu vou setar logo o tempo aqui, 2000, aqui 3000 e aqui 4000. E aí vou mudar agora aqui, vou setar as cores diferentes, né? Aqui vai ser o código, esse código aqui. Isso aí você vê na documentação lá do fonte ISOM. Esse código aqui e esse código aqui. Por enquanto, se eu salvar aqui, vamos esperar aí agora. Não vai acontecer nada porque eu ainda não chamei a função que faz isso. Qual é a função que eu vou chamar aqui agora? Eu vou chamar a função, deixa eu ver, temp load. Se roda. Você vê que ele já começa, ó, a rodar, tá vendo? Só que ele roda e para. Por que ele roda e para? Porque ele chamou a função uma vez só. Então eu vou chamar aqui a função com o parâmetro setInterval. Como é que funciona isso aqui? Aqui setInterval. Eu vou chamar a função tempLoad e a cada 5 segundos, que são 5000 milissegundos. Deixa eu rodar aqui agora. Ele vai parar lá e volta de novo. A cada 5 segundos ele vai rodar de novo, chamar a função. Então você vê que ele já está animado aqui. E vamos começar agora com a conversão de temperatura. Então a gente vai começar aqui as nossas funções. Vamos aqui converter de Celsius para... que eu vou estar convertendo de Celsius, né? Então eu vou começar aqui, document get element by ID. O que eu vou estar utilizando aqui, o elemento que eu vou estar pegando é que está no meu index HTML, a temperatura de entrada. A ID aqui é essa. Dá um Ctrl C aqui para poder pegar certinho. E vou adicionar um event listener, ou seja, ele vai ficar vendo, vai ficar monitorando até que haja um input. E aí eu vou chamar uma função aqui com o parâmetro e vou começar a trabalhar. Então aqui ele está só pegando esse elemento e procurando ver se foi ocorrer um input. Então aqui eu vou começar o que? Carregando o valor da temperatura de entrada em Celsius. Então vamos lá, let temperatura entrada é o nome da minha variável, vou criar essa variável aí, vai ser igual a class float, né, porque eu estou querendo que ela fique do tipo float, target
Vale, ou seja, ele quer o valor dessa temperatura de entrada aqui. Então, vamos lá. Então, if, eu vou dar um if aqui. Se entrou com a temperatura de entrada, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora começar a mostrar a saída. Primeira coisa, aquilo que eu ocultei eu vou acabar mostrando, né? Porque eu vou precisar mostrar o resultado. Get element by ID, que é o que? É a minha saída, ou seja, eu vou mostrar agora tudo que tiver abaixo de saída. A minha saída, style, eu vou usar isso aqui, style, display, inline, ou seja, agora eu vou mostrar, ou seja, inline, vou mostrar. Então vamos lá, ver se funciona logo, esperar ele recarregar aí, você vê que ele já mostra, ó. Então já está mostrando, beleza. Inline, agora eu vou começar a fazer a conversão. Converter para Kelvin. Então vamos lá, convertendo para Kelvin. Então convertendo para Kelvin, o que é que eu vou pegar? Vou pegar document get element by ID e vou utilizar lá o saída Kelvin, ou seja, aqui eu tenho saída Kelvin, aspas simples, saída Kelvin, inner HTML, né? E vou colocar lá. A fórmula é temperatura de entrada mais 273.15. Então isso aqui é a minha saída em Kelvin. Vou botar aqui uma concatenaçãozinha para sair o resultado lá com a unidade. Podia não fazer aqui, mas estou fazendo. Agora Fahrenheit e Rankine. Vou logo copiar os dois aqui. Então saída, eu agora vou utilizar o Fahrenheit, porque aqui ele está saída Fahrenheit. E agora a fórmula para Fahrenheit vai ser, apagar isso aqui para não atrapalhar, vai ser 5 sobre 9, essa é a fórmula. Temperatura de entrada, ó, aqui eu esqueci de uma coisinha, vou botar aqui o to fixed 2, para ficar com duas casas decimais. Então, vou pegar, e aqui vai ficar 5 sobre 9, e aí eu vou abrir dois parênteses aqui, 5 sobre 9, 5 sobre 9, vai ficar temperatura de entrada, vezes, botar aqui, vezes, pega aqui, vezes 1, isso mesmo. 5 sobre 9, temperatura de entrada vezes 1, menos 32. Isso mesmo. Menos 32, to fixed 2. Só repassar aqui. Então vai ficar 5 sobre 9, vezes temperatura de entrada, menos 32, to fixed 2. E aí vou colocar aqui vendo que é graus, Fahrenheit. Esse vezes 1 aqui é desnecessário, foi só por botar. Temperatura de entrada, menos 32, 5 sobre 9, to fixed, isso aí, Fahrenheit. Vou agora fazer a última, que é a Rankine. A saída de Rankine vai ser igual a temperatura de entrada mais 273.15, vou botar logo aqui graus Rankine, 273.15 vezes 9 sobre 5, isso, temperatura de entrada, Rankine, vezes 9 sobre 5,
toFixed 2. Então aqui 2 casas decimais também. E aí ele já vai mostrar lá em ranking. Feito isso agora, eu vou dar aqui, se não, porque aqui, o que está acontecendo? Se existe a temperatura de entrada, ele vai fazer isso. Então ele vai chegar até aqui embaixo, né, porque está fazendo os cálculos também. Se não existe a temperatura de entrada, eu vou dar um else, ele vai ocultar o campo com a ID saída, né? Então eu vou vir aqui, else, estilo display none, ou seja, eu não quero mostrar. E vamos ver se funciona. Vamos carregar aqui, ele está calculando ranking de Fahrenheit, mas não está calculando, então vamos ver o que está acontecendo. Então eu vou ter aqui saída em Kelvin, saída em Fahrenheit, opa, deixei aqui saída, eu esqueci de mudar aqui para saída ranking, ficou como saída é Kelvin, Fahrenheit e ranking. Quando eu coloco aqui agora, ele vai me mostrar, ó, minha temperatura, a saída da minha temperatura em Kelvin, a minha saída em Fahrenheit e a minha saída em ranking. Quando eu apago isso aqui, eu coloco letra, nada ele faz. Coloco aqui um valor, ele faz tudo, ele faz o cálculo certinho, mantendo sempre 2 casas decimais. Então, esse foi um vídeo mostrando como fazer um sisteminha básico de conversão de temperatura utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript. Obrigado.